autoridades que irão compor a mesa desta sessão solene. Presidente da sessão solene, excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Nakashima. Vice-presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, preletor da sede internacional Junji Miyaura. Diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor em grau-master José Adalto de Oliveira. Superintendente das atividades preletores da Seichonoye do Brasil, preletor da sede internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Para algumas palavras, convidamos o presidente da sessão solene, excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Nakashima. Bom dia a todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, fazer parte desse momento tão importante, que são os 90 anos, né? Eu que, por muitas oportunidades, pude estar presente em várias reuniões da Seichonoye. Infelizmente, quem sempre me levava nas reuniões era minha irmã, minha querida irmã, que hoje não está mais entre nós, a Mércia Nakashima, né, que infelizmente foi assassinada, e me levou em um momento muito importante, que foi eu conheci a academia lá em Biúna, lugar lindo, mas enfim, vamos aqui a nossas... Foi um comentário fora do meu discurso aqui, das minhas palavras, mas eu gostaria, me senti muito à vontade em dizer, porque me sinto muito honrado de estar hoje aqui. Então, eu quero aqui quebrar o protocolo e começar cumprimentando a todas as mulheres, porque nós estamos no mês da mulher, na Semana da Mulher, e eu gostaria de quebrar aqui, pedir licença a todos os homens aqui da mesa e cumprimentar a ex-diretora-presidente da Seichonoye do Brasil, a senhora Mari Murakami, em nome de todas as mulheres. Eu que agradeço. Cumprimento aqui o senhor Junji, o senhor José Adalto de Oliveira e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Bom, tenho aqui uma historinha que me passaram tudo sobre a Seichonoye. Todas as vezes que eu fui, eu me senti em casa e me senti, mas muito, muito confortável em todas as reuniões enfim, eu não sabia de tudo isso que eu vou falar agora, em breves palavras. Enfim, tudo começou com uma revista há 90 anos, no dia 1º de março de 1930, quando o professor Masahara Taniguchi, após receber uma inspiração divina, escreveu a revista Seichonoye, editou 1000 exemplares. Esta revista tinha o propósito de ajudar as pessoas nos problemas relacionados a todos os seres humanos. Esses ensinamentos de gratidão, perdão, amor e prosperidade, como forma de levar ao caminho da cura, da prosperidade e da paz, atravessou o mundo e chegou ao nosso país em 1933. Acredito que muitas pessoas ao redor do mundo receberam ajuda e foram até salvas por intermédio dos ensinamentos do professor Masahara Taniguchi. Desde que assumi o mandato neste parlamento, tenho travado uma verdadeira guerra em combate à violência contra a mulher. Abracei esta causa motivado pela tragédia que há 10 anos abateu a minha família, como eu relatei, que foi o assassinato da minha irmã. Mércia foi assassinada pelo ex-namorado porque não queria continuar com aquele relacionamento. Hoje atendemos casos de violência doméstica envolvendo mulheres e crianças por meio da Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher, ao feminicídio e aos relacionamentos abusivos, que terá nesta segunda reunião, na próxima quinta-feira, dia 12, às 9 horas, aqui no auditório Teotônio Vilela,
onde eu convido a todos para participar aqui conosco. Para concluir, quero parabenizar a Seitonoye pelos 90 anos de trabalhos dedicados à paz interior das pessoas. Peço que todas as mulheres coloquem-se de pé para que possamos saudá-las, já que estamos no mês dedicado a elas. Então, salva de palmas a todas as mulheres. Nesse momento, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Vou pedir uma gentileza dos senhores para que coloquem o celular no vibra ou desliguem, por favor, ok? Muito obrigado. Quero levantar-se, por favor. Vamos entoar o hino nacional brasileiro. Queiram sentar-se, por favor.
Para a leitura da revelação divina da grande harmonia, convidamos o preletor em grau master, Seixiste Saita. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, obrigado. Por favor, assumir a posição de oração. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora, que era necessário reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso não me incorporo em médiuns. Não pense que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Muito obrigado, podes fazer a posição de oração. Convidamos para as palavras do vice-presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, preletor da sede internacional, Junji Miyaura. Bom dia. Muito obrigado. Em nome do presidente doutrinário para a América Latina, preletor da sede internacional, Fumio Nishiyama, quero agradecer a essa casa, na pessoa do deputado estadual Márcio Nakashima, por esta oportunidade de podermos comemorar essa data tão importante para nós da Seichonoye nessa casa. Muito obrigado. Nós agradecemos também ao vice-presidente, ao presidente, diretor-presidente da Seichonoye, Adalton de Oliveira, José Adalton de Oliveira, e ao preletor Márcio Rogério Vaz Pinto. Muito obrigado à mesa. Muito obrigado. Esse ano é importante para nós da Seichonoye, porque estamos comemorando 90 anos desde a fundação da Seichonoye, que foi no dia 1º de março de 1930. E na contagem japonesa,
91 anos, né? O japonês conta um ano a mais, porque ele já conta o primeiro ano. E agradeço e também parabenizo a todas as mulheres pelo Dia da Mulher, no dia de ontem, dia 8 de março, que é comemorado em todo o mundo. E parabenizo também o nobre deputado estadual, Márcio Nakashima, pelo trabalho que vem sendo realizado em favor da proteção da mulher, né? Lendo o portfólio ali, parece que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência, né? Então, é uma coisa muito grave para a sociedade brasileira. Então, parabenizo pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo realizado. E outra coisa importante da Seichonoye é que, pela primeira vez na história da Seichonoye, estamos tendo um diretor-presidente não descendente de japonês. E é o preletor José Adalto de Oliveira. Parabéns por ter aceito, né, esse desafio da Seichonoye, e nós contamos com o seu trabalho, e pode ter certeza que todos nós vamos apoiá-lo também, tá certo? Então, ele tomou posse nesse dia 1º de março de 2020, um dia assim, um ano muito importante, 2020, né? Então, quando tiver 2 números iguais no relógio, você sempre pensa uma coisa boa, né? Tá certo? E essa é a filosofia da Seichonoye, sempre pensar em coisas boas, tá certo? E a Seichonoye, o grande trabalho da Seichonoye é o trabalho espiritual, não é verdade? A Seichonoye nasceu em 1930, dia 1º de março de 1930, através do professor Masaharu Taniguchi, que recebeu a iluminação de que todas as pessoas são filhas de Deus perfeitas e harmoniosas. E esse grande trabalho vem sendo realizado há 90 anos, ensinando, levando essa filosofia para todos os cantos do mundo. E a Seichonoye, no Brasil, foi, entre outros países, a que mais expandiu no mundo. Tanto é que na diretriz do Japão, ontem, o nosso presidente doutrinário disse que o Brasil é o país que mais adeptos tem no mundo. Tá certo? Parabéns a todos vocês, né? Então, esse é um trabalho constante que vem sendo realizado desde os pioneiros da Seichonoye até os dias de hoje, e queremos continuar expandindo essa filosofia, que é a concretização do reino de Deus aqui na Terra, tá certo? Fazer com que nossa vida aqui seja realmente uma vida próspera, saudável e com muita felicidade. Então, nós temos o mundo fenomênico que nós vivemos e o mundo da imagem verdadeira. No mundo da imagem verdadeira, tudo é perfeito, mas no mundo fenomênico, nem sempre as coisas são perfeitas, devido à atuação da nossa mente. E, através da filosofia da Seichonoye, nós vamos mudar a mente para caminhar para o lado bom, para o lado belo, para o lado harmonioso, e fazer com que esse mundo maravilhoso, criado por Deus, nós possamos viver no dia de hoje aqui também, né? E o que nós esperamos dessa casa é a aprovação das leis justas, das leis que vão fazer a felicidade de todo o povo do Estado de São Paulo. E para que o Estado de São Paulo seja essa locomotiva que sempre está caminhando a passos largos para o desenvolvimento, para a saúde, para a prosperidade do povo brasileiro. Então, nós agradecemos à Assembleia por esse grande trabalho, para que continuemos, Seichonoye e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fazendo esse trabalho conjunto, para que possamos ter um povo no Estado de São Paulo cada vez mais feliz, cada vez mais próspero, cada vez mais harmonioso,
e contamos com todos vocês, com todos os adeptos da Seitonoye, preleitores, divulgadores, e com todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. Convidamos para as palavras do diretor-presidente da Seitonoye do Brasil, preletor em grau master, José Adalto de Oliveira. Excelentíssimo senhor, deputado estadual, Márcio Nakashima, muito bom dia. Em seu nome, cumprimento todas as demais autoridades presentes neste recinto. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma grande honra poder utilizar esta tribuna em nome da Seitonoye do Brasil. A Seitonoye do Brasil sempre foi reconhecida pelo grandioso trabalho que os nossos pioneiros realizaram. A contribuição que a Seitonoye do Brasil deu e continua dando, e em especial no estado de São Paulo. Há dias atrás, olhando uma revista antiga nossa, chamada Acendedor, que hoje é a Fonte de Luz, eu estava justamente vendo uma matéria da vinda do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que iniciou o nosso grandioso ensinamento, o nosso grandioso movimento, em que ele foi recebido pelo governador da época, e esta casa, ao longo dos anos, sempre nos acolheu, em especial aquele que foi justamente o que instituiu esta lei do dia da Seitonoye, que foi justamente o nosso deputado, até então deputado estadual, ou eterno deputado estadual, Hachiro Shimomoto, que justamente a Lei 10.195, de 30/12/1998. E, a partir de então, esta Assembleia, passamos a ter esse dia da Seitonoye. Inclusive, ontem, lá na nossa comemoração, no nosso jantar, o deputado Hachiro Shimomoto, ele teve lá com a gente, no jantar não, foi o almoço, desculpa, ele teve com a gente e foi um momento assim maravilhoso, né? Então, ter esta oportunidade nesta casa, como o professor Jundi colocou, né, nesse espaço em que nós, adeptos da Seitonoye, temos a oportunidade de estar aqui e ter, né, um deputado como Márcio Nakashima, que com tanto amor dedicou essa segunda-feira para estar aqui com todos nós, é motivo de muita alegria, de muito orgulho, e sempre tenha o nosso eterno muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E uma salva de palmas ao presidente da nossa mesa. Quero dizer que um dos aspectos da Seitonoye, ou uma das normas fundamentais da Seitonoye, é justamente ver sempre as partes positivas de todas e nunca suas partes negativas, né? Dentro deste lema que temos de vida, ou como norma fundamental dos praticantes da Seitonoye, nem sempre, morando no estado de São Paulo, ou estando no estado de São Paulo, nós reconhecemos isso. E mesmo assim, sendo uma norma fundamental como praticante da Seitonoye, muitas vezes reclamamos. Olhamos um trânsito e reclamamos. Olhamos alguma coisa fora do lugar e reclamamos. Enquanto que, na realidade, quando vamos para outros estados, como o professor Heitor Miyazaki, que está aqui, há dias atrás estava no estado de Rondônia, né? E lá no estado de Rondônia você vai ver quantas coisas que ainda estão por ser construídas. Enquanto que aqui no estado de São Paulo, além de ser uma locomotiva, é uma abundância enorme. Então nós devemos, como adeptos da Seitonoye, viver isso cada dia, cada segundo. Quando você está numa avenida como essa, 23 de maio, olhar essa avenida e pensar, que coisa maravilhosa. Que estado maravilhoso, que riqueza maravilhosa todos nós temos. Fazendo isso, nós estaremos justamente manifestando aquilo que é a lei mental, manifesta-se aquilo que nós reconhecemos. Se você está diante de um trânsito e vê muitos carros para um lado, para o outro, pense, sou milionário.
sou milionário, só coisas boas. Por quê? Porque estou vivendo em um estado que é o estado mais rico da nação, é a locomotiva, é aquilo que move, é aquilo que faz tudo acontecer. E como semelhante atrai semelhante, de semelhante se repele, só mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, aqueles que são semelhantes. Portanto, nós somos semelhantes com essa riqueza e essa abundância infinita, tal qual é exatamente o cerne do nosso ensinamento da imagem verdadeira. Que na imagem verdadeira já possuímos tudo, somos dotados de infinita abundância. Então, que nós, adeptos da Seichonoye, possamos, no nosso dia a dia, dar esta contribuição para esse nosso estado e, ao mesmo tempo, utilizar a lei da mente, utilizar a oração, para que esta casa aqui possa pensar cada vez mais em leis que possam, de fato, beneficiar a todos nós. Então, isso é muito importante. E, aproveitando, quero deixar registrado aqui para o nosso deputado e também convidá-lo para que no mês de abril esteja na festividade do Santuário Roso do Brasil. Tem 2 santuários Roso no mundo, um no Japão e um no Brasil. E nós temos a felicidade de que os nossos pioneiros, na década de 50, construíram o Santuário Roso. E o Santuário Roso é aquele local que nós reverenciamos e amamos e respeitamos os nossos antepassados. Então, é um dia exclusivo e todas as pessoas que faleceram estarão ali recebendo a nossa oração. São aproximadamente 1000 preletores que realizam as orações e, ao mesmo tempo, nós temos ali um momento único em que evocamos as almas dos antepassados e também as almas de entes falecidos queridos, e convidamos para estarem conosco lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Nós temos certeza absoluta que, estando lá com a gente naquele dia, o seu coração estará mais confortado de tudo e entendendo também até o porquê de tudo isso que ocorreu. Porque como nada acontece por acaso, né, a sua irmã partiu para o mundo espiritual, sim, de uma forma que jamais queremos que um ente nosso passe por isso. Mas hoje você passou, através disso, a contribuir para a sociedade humana com um trabalho grandioso. E realmente ela é um grande anjo na sua vida e te apoiando na sua caminhada, na sua jornada. Desejamos muitas felicidades a você, a esta casa, e o convidamos para estar conosco na festividade do Santuário Roso. Muito obrigado a todos. Registramos a presença do capitão da Aeronáutica Brasileira, Dr. Gustavo Hideo Tanaka. Queiram levantar-se, por favor? Vamos entoar o hino sagrado, Assim Como Brilha o Sol. O sol
não vai perdurar. Logo as nuvens lá no céu vão se dissipar. E por isso eu também serei como o sol, vou brilhar e resplandecer, haja o que houver. Toda noite o sol se põe, é o anoitecer, e em outras terras vai novamente aparecer. Sua luz vai derramar, brilhar sem cessar, sem nenhuma restrição, sem se negar. E por isso eu também serei como o sol, as pessoas iluminarei com a minha luz. Novamente amanhece, levanta-se o sol, brilha sempre sem cessar, sem nada exigir, tendo Deus a me guiar, a me proteger. Nunca vou enfraquecer, nem vou definhar. E de forma natural também viverei. Minha vida será assim, eterna e Queiram sentar-se, por favor. Para nos contar o seu relato de experiência, convidamos a líder da iluminação, Fabiana Maria Ribeiro Costa. A todos, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Meu nome é Fabiana, tenho 32 anos, nasci e cresci na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Apesar da Seitonê ter entrado na minha vida quando eu tinha uns 3 a 4 anos, o contato efetivo veio com os meus 15 anos de idade, quando comecei a frequentar as reuniões e a trabalhar pelo movimento. Nessa época, meu lar era muito desarmonioso. Meus pais brigavam todos os dias. Um ano depois, descobrimos que meu pai estava se relacionando com uma vizinha. Ele saiu de casa e ela ficou grávida de uma criança. De uma menina. Isso trouxe um sofrimento muito grande para mim,
para o meu irmão e principalmente para minha mãe, que não conseguiu lidar com essa situação. Meu tempo em companhia com meu pai foi muito intenso e curto. Quando ele veio morar com a gente, eu já tinha em torno de uns 7 anos de idade, pois ele tinha outra família, e aos 16 ele partiu novamente para uma nova família. Quando criança, eu não compreendia essas coisas. Quando eu conheci as minhas irmãs do primeiro casamento, eu tive a sensação de ser uma intrusa e ser fruto de algo errado, né? Algo ruim. E quando finalmente tinha meu pai comigo, ele se foi para viver com uma outra família. Foi muito difícil. Não tinha também um bom relacionamento com a minha mãe, pois o seu humor transitava entre ser uma pessoa extremamente irada e muito depressiva. Então, a gente brigava sempre, né, por tudo. E principalmente porque eu não concordava com muitas posturas dela. Então, eu cresci me sentindo muito sozinha, triste e insegura, com tudo e com todos. Não conseguiria, por exemplo, falar aqui diante de vocês. Eu acreditava que era incapaz de realizar qualquer coisa boa e eu desejava morrer sempre, né? Era um desejo muito forte dentro de mim. A Seichonoye, ela veio como uma luz muito intensa, suave e amorosa, pois na minha primeira reunião eu me emocionei com o hino Canto para Consolidar a Fé, que falava sobre que a gente é filho de Deus, né? E que o Filho de Deus é puro, é eterno. Descobri que poderia sonhar e ser útil, e isso trouxe-me muita esperança. Aprendi sobre gratidão aos pais, fiz várias orações de perdão para papai e mamãe, comecei a praticar a meditação Shinsokan, a fazer a leitura de Sutra Sagrada para os antepassados, e pouco a pouco as coisas foram melhorando na minha casa. Em novembro de 2014, eu me casei e, neste mesmo ano, nós descobrimos que meu pai estava com uma doença neurodegenerativa chamada ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. É aquela mesma doença do Stephen Hawking, né? Então, todos os músculos do corpo eles vão se paralisando até a pessoa ficar totalmente dependente de aparelhos. Em janeiro de 2015, veio a primeira internação e o quadro da doença se acelerou. E de lá, meu pai saiu totalmente dependente de aparelhos para se alimentar e respirar. Por eu ter horários mais flexíveis dentre os meus irmãos, eu tive a oportunidade de ficar com ele no hospital. Então, uma grandiosa oportunidade mesmo de me doar com amor sincero, né, para a pessoa que me deu a vida. Em fevereiro deste mesmo ano, eu assumi como presidente da associação local da regional MG Belo Horizonte Caiçara, né, presidência dos jovens. No entanto, na mesma época, eu que havia enfrentado altos e baixos emocionais, comecei a entrar numa onda de desânimo e apatia com tudo. A relação com meu marido também não estava nada boa, mas a rotina parecia anestesiar as situações ruins. No período de 2 anos e meio, meu pai ficou internado várias vezes, e a desarmonia entre a atual esposa dele e a gente, né, nós filhos, era cada vez maior, porque ela jogava muito a responsabilidade em cima da gente. Muitas foram as práticas e as orações que eu fiz, né, na cabeceira da cama dele, na minha casa, oração perpétua, dentre outras. Eu estava me doando ao máximo, mesmo sem forças. E, em fevereiro de 2017, descobrimos que ele tinha um câncer no estômago. E, por seu estado de saúde e idade, que já era avançada, não era recomendado ele fazer nenhum tratamento em relação a isso. Em 18 de maio, eu assumi como presidente regional da Associação dos Jovens lá de Caiçara, de Belo Horizonte. E, no dia seguinte, meu pai foi internado pela última vez com problema respiratório. Era o seu aniversário. No dia 21, depois de outro ataque de insuficiência respiratória, ele veio a falecer. Uma sensação de aperto atingiu o meu coração, mas eu repetia, né, para mim mesma, mentalmente, que a vida é eterna e que ele que tinha cumprido a sua missão.
E eu percebi isso, né, durante o processo dele, com muitas orações, ele também fazendo muitas orações de perdão para os próprios pais. Ele partiu bem, partiu sereno. Com grandes desafios e uma conexão intensa com Deus, em junho, montamos a caravana de um ônibus para o seminário, né, como presidente lá dos jovens do Caiçara, e um outro para a 62ª Convenção Nacional. Em agosto, contudo, quando a gente voltou, eu me percebi com uma tristeza que não tinha fim. Eu não conseguia desenvolver mais as atividades da nossa empresa, eu não tinha ânimo para sair de casa, para levantar da cama, nem mesmo para fazer as higienes pessoais. Tinha medo de me encontrar com as pessoas e eu não saía do meu apartamento, apesar de ter uma vista maravilhosa, pois eu não conseguia, né? Só conseguia mesmo ir para as atividades da Seichonoye. Não tentava me matar, pois não adiantaria, né? Sabia que isso não ia resolver as situações. Mas a tristeza e o sentimento de me achar uma inútil, um nada, né, eram enormes. E eu não conseguia realizar as práticas bonitinho, mas eu me esforçava. E tudo que eu conseguia fazer, eu me esforcei, né, e eu fiz. Então, eu ouvia palestras pelo YouTube, eu deixava a Sutra Sagrada rolando no celular, então eu ouvia constantemente, 24 horas, Sutra Sagrada. E os meus amigos preletores da Regional Caiçara, eles faziam muita oração por mim. Realizava palavras de afirmação, e, com isso, respiração profunda, né, que era a meditação que eu conseguia fazer naquele momento, e, nisso, eu fui me desenvolvendo. Eu comecei um processo terapêutico, e a minha psicóloga, junto à luz dos ensinamentos da Seichonoye, porque eu me orientava muito com os preletores também, ela me ajudou a refletir sobre a carência e cobrança que ainda tinha em relação aos meus pais, e que me impediu de sentir o amor deles e cuidar de mim, cuidar da minha vida. Reconhecer as limitações e os traumas que eles tiveram me ajudaram nesse processo de que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer por mim, né? E que o amor de Deus, que é infinito, né, se expressou da forma que eu precisava para o meu desenvolvimento espiritual. E por enxergar apenas, então, essas carências, limitações, todas as dores e o sentimento de abandono, inconscientemente, acreditava que não era boa o suficiente para ser amada. Neste mesmo ano, então, eu participei do Seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Minas Gerais. E na prática de gratidão, que a gente vai passando feijãozinho por feijãozinho, agradecendo, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, eu coloquei todo o meu amor, né? E eu agradeci por tudo que meus pais tinham feito e pela minha vida. E aí brotou dentro de mim aquele sentimento de que não importava o que tinha acontecido, né? O amor de Deus, através da minha vida, era infinito. Em novembro, então, eu me orientei com uma amiga preletora e, por meio do poder da palavra, eu passei a declarar que no meu lar só entravam vibrações de alegria, amor e prosperidade. E ela me falou, inclusive, Fabiana, na hora que você entrar na sua casa, você vai colocar o pé direito, né, um símbolo assim forte, e você vai declarar com bastante força, aqui só entra vibrações de alegria, amor e prosperidade. Assim eu fiz. Finalmente, minha mente começou, então, a vibrar alegria, né, comecei a ter mais leveza. Porém, ao retornar do Encontro Nacional dos Representantes da Seichonoye, né, com um momento nosso de presidentes regionais do Brasil, realizado na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, no dia 26 de novembro de 2017, meu ex-marido me pediu a separação. E, apesar de eu não estarmos bem, né, e de todas as dificuldades que a gente estava enfrentando, aquilo, para mim, foi inesperado e muito abrupto. Saí de casa e voltei a morar com a minha mãe. Vê-la me apoiando, chorando e vivendo a imensa dor que eu sentia, me mostrou o quanto eu ainda tinha que aprender a respeitá-la. O quanto que eu tinha que aprender a vê-la como a minha mãe, né? Não eu como mãe dela, como eu fazia muitas vezes. Continuei, então, praticando, principalmente, a meditação, Shinsokan, e participando de todos os eventos com intensidade e gratidão. Meus pensamentos foram clareando, aprendi a me cuidar, a me amar, a reconhecer o amor de Deus
que transborda dentro e fora de mim e por toda a minha volta. E quando eu percebi que já eram meados de abril, eu não precisava mais tomar remédios antidepressivos, estava praticando atividades físicas diariamente, fazendo a psicoterapia e atuando vigorosamente na minha empresa e como presidente regional. Na 63ª Convenção Nacional, tive a oportunidade de eliminar o medo de assumir grandes responsabilidades. E, mais uma vez, em uma palestra sobre gratidão aos pais, me vi chorando copiosamente e agradecendo pela oportunidade de estar viva. E tudo começou a mudar e a melhorar. Hoje, trabalho na superintendência da Associação dos Jovens da Seitione do Brasil, faço parte da Comissão Executiva Central da Associação dos Jovens e estou cada vez mais feliz por estar assumindo grandes responsabilidades. Em tudo o que faço, tenho plena consciência de que devo ao infinito amor dos meus pais, que me proporcionaram a vida e me permitiram vir e atuar neste mundo. Muito obrigada. Agora, para uma mensagem, convidamos o preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Excelentíssimo deputado estadual Márcio Nakashima, nosso vice-presidente doutrinário da Seitione para a América Latina, professor Jundi Miaura, diretor-presidente da Seitonoye do Brasil, preletor José Adalto de Oliveira, aos preletores, presentes preletoras, divulgadores, adeptos, simpatizantes, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Muito bem. Conversando com o professor Fumio Nishiyama, né, perguntava a ele o que eu deveria falar aqui hoje, nesta casa, né, e ele então foi me dando as dicas. E ele falou, conta um pouco da história da Seitione do Brasil. E o deputado Márcio já contou. Aí, fale um pouco sobre as mulheres também. Já foi falar, estou arriscando aqui depois. E, fale da lei mental, o doutor Zé Adalto já falou. Então vamos ver o que sobrou aqui na minha colinha aqui de hoje, né? Bom, na verdade, é só uma brincadeira, na verdade, o professor realmente Fumio Nishiyama pediu para a gente contar um pouco da trajetória da Seitione no mundo e no Brasil, contando um pouco da contribuição da Seitonoye em relação ao Brasil e à própria humanidade, né? É claro que eu vou destacar aqui, em primeiro lugar, a questão da mulher, né? Porque nós estamos aqui no mês da mulher, porque vamos imaginar que, em 1936, o professor Masaru Taniguchi cria a Associação das Mulheres chamada Pomba Branca. Eu acredito, imagino eu, que, num Japão de 1936, criar uma organização que seria conduzida totalmente pelas mulheres era algo extremamente revolucionário, sim ou não? Sim. Com certeza, não é? Em 1950, na década de 1950, então, nasce a Associação da Pomba Branca aqui do Brasil. A professora Maria Murakami teve a oportunidade de conduzi-la, né, brilhantemente durante bastante tempo. Então, realmente, e eu fiquei surpreso, até a gente fala sobre a questão das mulheres, eu não sei porquê, como eu nasci num lar em que a minha mãe sempre trabalhou, meu pai também, nunca vi eles brigando por conta de alguma coisa assim, a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. Nunca vi nenhuma discussão. Na minha cabeça, isso não existia, né, em outros lugares, até porque também na minha vizinhança a gente não via nenhum tipo de violência, de agressão, né? Agora que a gente começa a tomar conhecimento e consciência, né, dessas questões que o deputado já vem trabalhando fortemente com relação à mulher. E eu ontem recebi um vídeo que eu fiquei assim bastante pensativo. As mulheres que aqui estão, sabem qual foi a primeira data de maratona que para as mulheres foi permitida a presença ou não? Parece que não, desde que os homens correm, né? Pois então, até 1967, diziam que as mulheres só poderiam correr 2,5 km, mais que isso só para homens. Sabiam disso ou não? Nós estamos falando de 1967. Tem gente aqui que já tinha nascido e já tinha rodado aí, né?
E vocês sabem como é que isso terminou? Bom, uma corajosa, vou pegar até o nome aqui dela, que está aqui na minha colinha, né? Uma corajosa resolveu, através do incentivo do técnico dela, o nome dela era Catherine Stüzer. Catherine Stüzer. Através do incentivo do técnico dela e do marido, inscreveu ela numa corrida de homens. E ela foi com capuz. Colocou as iniciais só do nome para poder parecer que era um homem, e ela, então, estava correndo, e do lado o treinador e o marido para incentivá-la. Só que lá, para o meio da corrida, cai o capuz dela. E o organizador, isso tem registro, inclusive, não só fotográfico, mas em vídeo, o organizador, que estava num caminhão, desceu do caminhão e tentou arrancar o número dela, dizendo que ela não podia correr, e foi atrás dela, e ela acelerou o passo, e o técnico deu um safanão nele, e ela terminou a corrida. Então, que ela falou, nem que eu chegue morta, eu vou terminar essa corrida. Ela terminou em 4 horas e pouco, que ela disse assim, se eu terminar essa corrida, eu vou dar um exemplo para que as outras mulheres, e que os homens percebam que a mulher pode correr mais do que 2,5 km. Quando eu vi isso, não sei se alguém recebeu, pelo WhatsApp, alguém? Você recebeu, né? Eu fiquei assim, pensativo, né? Porque nós estamos falando de 1967, está logo aí, não é? E de algo que realmente foi uma conquista de uma mulher que abriu espaço, então, para provar que, obviamente, isso era só um preconceito. Então, por isso que me veio na cabeça começar a conversar com vocês a respeito disso e falar justamente, então, que se em 1967 nós tivemos que quebrar esse tabu, as mulheres tiveram que quebrar esse tabu, vocês imaginem em 1950, a pomba branca no Brasil, e em 1930, 1936, a pomba branca no Japão. Realmente é um feito grandioso, sim ou não? Então, parabéns aí para todos nós, para as mulheres, né? E caminhando um pouco, né, eu vou pedir para avançar um pouco na nossa projeção. Desculpa, vou estar, mas eu vou ler, então, porque vocês acompanhem, né? As palavras de resolução da fundação da Seicho-no-Ie, né? Um trechinho, né? Hoje são inúmeros os tormentos da humanidade. Os homens se afligem, sofrem e se contorcem como que num inferno de torturas. Ávidos estão à busca do remédio e da salvação para as suas angústias, mas não estarão eles com os olhos cegados pelo sofrimento, não estarão voltados para a direção errada, não estarão buscando a salvação onde ela não existe. Parece que essas palavras foram escritas quando? Hoje. E são palavras de resolução da fundação da Seicho-no-Ie. Quer dizer, já estamos aí com 90, 91 anos pela contagem japonesa, né, professor Jundi? Então, 90 anos significa que nós precisamos trabalhar muito, porque se a gente olhar hoje a sociedade como um todo, a gente vai ver que novos desafios nós estamos enfrentando. Na época do professor Masaharu Taniguchi, uns desafios, o professor Seicho Taniguchi, outros, e hoje alguns desafios que nós estamos enfrentando. Como o preletor Adalto falou, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Eu lembrei do professor saudoso Paulo Narimatsu. Quem lembrou do professor Paulo Narimatsu, não? E o professor Paulo Narimatsu, então, deixou muitas sementes, que eu acredito que todos os senhores senhoras que estão aqui estão deixando também. Mas eu lembro de um episódio, uma vez, que houve um assassinato, uma vez, numa casa, num apartamento, e eu lembro do professor Paulo Narimatsu, numa roda com a gente, dizendo assim, puxa, se nós tivéssemos chegado antes, isso não teria acontecido. Forte, não é? Se nós tivéssemos chegado antes, isso não teria acontecido. Isso me chamou muito a responsabilidade para que essas coisas que o mestre declarou lá na fundação deixassem de acontecer. E o professor Paulo Narimatsu, quem não sabe da história, o ciclo de estudos de educação da vida tem uma parceria com o grupo Educamais, sabem, né? Que é uma universidade que assina os nossos certificados. Sabe como nós chegamos nisso? Foi justamente o diretor da faculdade, na época era a FACRAS, Faculdade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que hoje está com outro grupo. Ele, uma vez, uma professora da Seicho-no-Ie começou a dar aula na faculdade, e ele, então, disse assim, eu preciso retribuir a Seicho-no-Ie uma grande coisa que a Seicho-no-Ie fez por mim. Aí, mas o que foi? Por favor, traga o pessoal da educação aqui, que eu quero conversar com eles.
E aí nós fomos lá. E aí, conversando com o diretor, ele disse assim para nós, eu tinha 8 anos de idade e minha mãe estava com uma profunda depressão, e eu lembro do meu pai dizendo que ela ia ser internada no hospital psiquiátrico. Mas, de repente, chegou um senhor japonês, que depois fiquei sabendo que era Paulo Narimatsu, e ele fez uma coisa estranha lá, começou, Ikitoshi Keru, que é o canto evocativo de Deus em japonês, né? E ficou em silêncio, fazendo algo que hoje eu sei que chama-se meditação Shinsokan. Pois, quando ele terminou a meditação Shinsokan, a minha mãe, como se tivesse despertado, e nunca mais passou por esse problema de depressão profunda que ela tinha. Então, em retribuição ao que esse pretor Paulo Narimatsu fez por nós, eu gostaria, então, de firmar uma parceria com vocês. Olha a semente que foi plantada, né? Isso é a Seichonei. E sei que muitos de vocês, com certeza, estão plantando essas sementes, às vezes não vão nem ver o fruto, não é verdade? Mas elas estão aí, por isso que nós da Seichonei temos que contribuir com a sociedade nesse aspecto. Nós devemos pensar justamente isso quando vemos ou assistimos a alguma tragédia. Se nós tivéssemos chegado antes, isso não teria acontecido. Esse é o grande trabalho nosso. Vamos avançar um pouco na tela, então. E aí, 7 declarações iluminadoras. Qual que é a sexta, né? Para melhorarmos o destino da humanidade, mediante o poder criador das palavras, das boas palavras, divulgamos a doutrina através de livros, publicações, seminários, conferências, transmissões em rádio e TV e outros meios culturais. Então, ficou aberto até outros meios culturais. E o que a Seichonei tem feito, então, para enfrentar a situação que nós estamos vivendo no dia de hoje? Bom, quais são os problemas que a gente enfrenta hoje? Um, a gente já sabe, que é a questão ambiental, sim ou não? Temos falado bastante sobre as mudanças climáticas e o impacto que essas mudanças climáticas podem causar na vida de cada um de nós, né? A escassez de alimentos, a desertificação, outros problemas que nós assistimos recentemente em Santos, acho que um deslizamento de terra devido a um volume excessivo de chuvas no mesmo lugar, que matou, se não me engano, mais de 30 pessoas, não é? Alguma coisa muito triste. O professor Fumio Nishiyama me disse que já no Japão existe um nome para esse tipo de fenômeno que está acontecendo, que a gente viu acontecer nesse verão. Sabe qual é o nome ou não? Chuva de guerrilha. Já tinha ouvido falar ou não? Chuva de guerrilha porque ela chega rápido, um volume arrasador, ataca e depois desaparece também rapidamente. Então, ou seja, isso tem acontecido também no Japão. Então, nós estamos preocupados com este fenômeno. O que a Seichonei tem feito nessa questão? Estamos preocupados também com o elevado índice de depressão e suicídio entre os jovens. Sabem qual é o número, não é? Hoje, em torno de 35 jovens se suicidam no Brasil por dia. Então, o que é que está acontecendo, não é, minha gente? Se nós estamos tirando a felicidade dos seres humanos, porque quem tira a vida só pode estar extremamente infeliz. O que a Seichonei tem feito em relação a isso, não é? Bom, antes de falar o que a Seichonei tem feito, eu queria trazer uma informação para vocês que parece bastante interessante. Todo mundo fala que a Seichonei no Brasil começou 3 anos depois, não é? Que chegou do Japão, veio de navios japoneses, trouxeram Seichonei, e houve um crescimento bastante grande. Qual é a data, mais ou menos, que houve esse crescimento grande, que todo mundo fala bastante? Foi da década de quando? 1970, 1980, cresceu muito, não é verdade? Tá. Vocês sabiam que a PUC de São Paulo fez uma pesquisa bastante grande, bastante séria, através do professor Dr. Frank Uzarski, que é da área de Ciências e Religiões da PUC de São Paulo? Sabiam disso ou não? E eles quiseram saber por que a Seichonei teve um crescimento bastante grande na década de 1980, teve aquele boom grande. Alguém imagina ou não? Bom, quem é da época que, quando dizia o seguinte, olha, perdoa, e aí as pessoas diziam assim, não, quem perdoa é Deus. Quem é dessa época, levanta a mão, confesse a idade agora. Confessado, não é? Quem é da idade que diz assim, eu não vou perdoar, tenho que pedir para um padre, para um sacerdote perdoar. Quem ouviu isso já alguma vez? Já viu? A pretora Terezinha lá atrás já ouviu, né?
Nós ouvimos isso, não é verdade? Pois então, esse foi um dos grandes motivos do crescimento da Seichonoye, segundo o estudo feito pela PUC de São Paulo. Seichonoye foi a primeira religião que pregou firmemente, claramente, que o perdão parte da própria pessoa. Você pode perdoar. Você não precisa ser um intermediário. Você mesmo pode levar o perdão. A PUC detectou um dos aspectos extremamente importantes nesse sentido, porque ela entrevistou, a gente não sabia, né, deputado, várias pessoas, inclusive dentro das próprias associações locais, estando nas ALs, entrevistando, eles usaram uma metodologia chamada do imaginário. Vamos tentar identificar o imaginário das pessoas que estão na Seichonoye, o que passa dentro delas. E tem um segundo aspecto, eu já falei um, agora o segundo, que realmente é uma marca registrada da Seichonoye, o preletor José Adalto até lembrou na fala dele, que é... Vamos dar uma dica, começa com ante, termina passados, não? Que é justamente o quê? Cerimônia em memória dos antepassados. Tanto que o Frank Uzarski, doutor Frank Uzarski, ele me perguntou o seguinte, por acaso, as reuniões de oração para os antepassados de vocês continuam as mais cheias? E qual foi a resposta? Sim. Vocês comprovam isso? Sim? Olha só, então, ele disse, eu perguntei para ele, mas por quê, doutor? Ele disse, porque ninguém tem a visão de gratidão, de amor e a visão do mundo espiritual que vocês têm. Não tem nenhuma. Você pode ter uma religião que fale do perdão hoje, como a gente fala, você pode ter uma religião que fala sobre prosperidade, mas como vocês, antepassados, não há. E é por isso que a gente atrai tantas pessoas com essa visão importantíssima de respeito aos antepassados, né? E que, por sinal, né, a gente torce para que os nossos cemitérios, em breve, fiquem numa situação melhor, né, porque estão realmente passando por problemas muito sérios, e a gente olha isso com bastante tristeza. Bom, então, isso então foi uma novidade para mim também, que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa visão da PUC de São Paulo. Vamos avançar um pouquinho mais? E aí, então, com relação ao meio ambiente, para a gente já ir caminhando e mostrando um pouco das ações de hoje. Nós temos, então, o que a gente chama de sistema baseado em projetos e temos 3 clubes. Quais são os clubes que a gente tem aí? Vocês podiam me ajudar? Horta, bicicleta e artesanato. Bom, por que, de repente, a gente... lá no Japão, não é, criou-se a ideia de sistema baseado em projetos e surgiram os 3 clubes. Vocês imaginam por que será ou não? Para a gente passear, para a gente... Por que será? Por que será? O que tem a ver isso com a questão ambiental? Uma boa pergunta, na verdade. O fato da gente viver em uma cidade urbano, a nossa cabeça se direciona sempre muito para as questões ligadas ao tempo, ligadas à eficiência. A gente quer sempre ser muito eficiente. Então, quando o tempo começa a dominar a cabeça humana, e a cidade exige muito isso, né? Olha, nós chegamos aqui a tal hora, tenho que calcular a hora que eu vou sair daqui, porque eu tenho outro compromisso, o deputado tem compromisso depois, a gente está sempre correndo para um lado para o outro. A isso, os gregos, né, deram um nome, por exemplo, aliás, tinha um deus, quando a gente vive nessa circunstância, que era o deus Cronos. Já ouviram falar no deus Cronos ou não? Cronos era o deus grego, que ele vai matar os seus filhos sugando a sua energia através das vísceras, sabia ou não? Ele mata o Cronos. Então, os gregos já tinham entendido que se a gente se deixa dominar pelo Cronos, nós vamos perdendo a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa alegria, e vamos ficando ansiosos. Se vocês perguntarem para uma roda de jovens, não precisa perguntar sobre depressão nem suicídio, diga assim para eles assim, quem de vocês sente ansiedade? É impressionante o número de jovens que vão dizer, eu estou ansioso, eu fico ansioso. Quem da ansiedade já passou para ter medo? A Fabiana já colocou aqui o processo dela, né? Começa com ansiedade, né, Fabiana? Depois vai para medo, depois vai para depressão e, às vezes, chega à questão do suicídio. São os passos que a gente enxerga
para isso acontecer. Essa ansiedade, muito ligada ao fator tempo, a gente está o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro ligado, isso é o deus Cronos. Mas, por sorte, os gregos tinham um outro deus para resolver esse problema. Qual é o deus? Parabéns, um de cada vez. O Cronos, vocês sabiam, né? É o Kairos. O Kairos é o deus que é o deus do prazer, o deus da alegria, o deus do tempo em que a gente consegue ter algo dentro da gente que consegue se sentir feliz. Vocês já sentiram essa sensação ou não? Quando estão trabalhando, fazendo algo útil, quando estão passeando, quando estão caminhando, quando estão fazendo artesanato, quando estão mexendo na horta, quando estão passeando de bicicleta. Então, o professor Masanobu Taniguchi, o pessoal do Japão, olhou e falou, opa, como é que a gente faz esse pessoal não ser devorado por Cronos? Quer dizer, isso eu estou falando, não foi ele que falou, por favor, né? Vocês falaram, o professor Masanobu falou, não. Eu que estou deduzindo aqui, depois o professor me perdoa. Né? Como é que a gente não é devorado por Cronos? A gente tem que ter o tempo do Kairos. Para chegar no último tempo, olha, os gregos tinham 3 deuses, Cronos, Kairos, e o último deles, Aion, que é o tempo da eternidade, e os gregos diziam que é o tempo da criança. E quando a criança está absorvida num lugar, vocês já repararam ou não? Quando ela está brincando, não parece aquilo não é eterno, não é bom demais. Esse é o deus Aion, que justamente cuida da eternidade. Então, os clubes são realmente uma resposta, não só para a questão ambiental, porque você pode dizer assim, mas só eu, professor Jundi, prefeitura Dalton, deputado Márcio, vamos ficar pedalando, o que vai resolver isso numa cidade? Né? Mas acontece que isso é uma resposta para justamente a gente poder sair da prisão, ou de dar a nossa vida a Cronos, que nos suga energia, e nos levar até, pelo menos, ao Kairos, que é o tempo do lazer. E a gente, quando faz um artesanato, também curte bastante, não é verdade? Fica envolvido naquilo, assim como a gente está trabalhando com as plantas que as nossas avós e mães faziam tão bem, né? Regando aquelas plantas. E então, os clubes, além de ser uma resposta, claro, para a questão do carbono zero e outras questões assim, também é um modelo da gente lidar com essa vida que a gente leva hoje, que é tão corrida através do Cronos. Isso é muito sério e já existem pesquisas que mostram realmente que o cérebro humano funciona quando ele tem um determinado tempo, né? Você tem que sair daqui e correr para ir para outro lugar, ele acaba se cegando de tudo que está à sua volta para poder cumprir aquele objetivo. Muito bem falado quando o professor fala, Masanobu Taniguchi, sobre simetria e assimetria. Está explicado aí. Então, vamos avançar um pouquinho mais? Vamos ver o que temos aí. E também, não é, outro projeto dentro do sistema baseado em projetos é Festa das Dádivas da Natureza. Quem já participou da Festa das Dádivas da Natureza, já promoveu? Ótimo. Também que é um momento de agradecimento à natureza. Não está aqui na tela, mas eu gostaria de rapidamente passar para vocês uma informação que no dia 28 agora, 28 de fevereiro, na verdade, foi feita uma cerimônia para iniciarmos o projeto Floresta da Vida. Vocês já ouviram falar no Floresta da Vida ou não? Quem nunca ouviu falar? Pode levantar a mão sem vergonha, não tem problema. Não, sem medo de ser feliz. Isso. Então, o que é a Floresta da Vida? Seichonoye, além de estar preocupado na questão da neutralização de carbono, é aquele projeto lá, olha, você está com o Bottom aí, falou que não conhecia, danadinha, né? Já até contribuiu com uma árvore já, né? Então, deputado, só para conhecimento, então, nós estamos numa área de 10 hectares, lá na academia, 10 hectares, né, prefeitura Dalton? Não sei se... lá em Ibiúna, 10 hectares, né? A totalidade? É. Não, é 20? É 20 alqueires. 20 alqueires? Ao todo. Ao todo. Mas a parte do reflorestamento é... É nessa parte de 10 hectares, né? A prefeitura Maria, que está por aí, acho que é isso, confirma, Maria? Nós vamos fazer reflorestamento em parceria com a SOS Mata Atlântica. A ideia é plantarmos 26.613 árvores e de mata nativa, né, quer dizer, recuperação da Mata Atlântica. 28 de agora, o professor Yoshio Mukai, junto com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques, fizeram uma cerimônia, justamente já começaram o plantio de ipês, né, Maria? Começou com ipês
nessa área. Então, nós teremos assim 56 espécies de árvores nativas plantadas na Academia de Biúna. Acho que merece uma salva de palmas essa iniciativa bonita, não é? Da Seichonoye do Brasil. Então, é por isso que a Seichonoye tem realmente uma contribuição bastante grande com a sociedade brasileira. Queria terminar, no próximo slide, dizendo que tudo isso está... sim, a refeição simples, estava esquecendo também, que é um outro ato, deputado, não sei se conhece o que seria a refeição simples. Uma vez por mês, lá no nosso refeitório, na Seichonoye, alguns nossos adeptos e líderes estão fazendo isso em casa. Nós comemos uma refeição simples, ou seja, se gastamos, por exemplo, R$10 para fazer um prato de comida, nós vamos comer ou um arroz e feijão com uma salada ou um macarrão, e digamos que a gente usou R$5 para fazer esse prato. Então, esses R$5 de diferença entre uma refeição completa e a refeição simples, ele é doado de cada funcionário da Seichonoye do Brasil e de outros também nas academias de treinamento espiritual, é doado, então, para a ActionAid, que é uma entidade que vai, então, doar esse dinheiro para as pessoas que estão passando fome no Brasil e no mundo. Então, uma outra atitude muito nobre de todos vocês que estão aqui também e da Seichonoye do Brasil em prol das pessoas que estão sofrendo esse fenômeno muito triste, que é a questão da falta de alimentos. Tá? Agora sim. E eu gostaria de deixar, então, registrado e finalmente aqui dizer, não é? Avança além da convicção homem-filho de Deus e alcança a convicção homem-Deus. Até parece uma coisa muito pretensiosa nossa, né? Dizer que nós vamos alcançar uma convicção homem-Deus. O que seria isso? Será que a gente vai se tornar superpoderoso? Mas eu acredito que essa visão é uma visão de acolhimento. Por quê? Porque quando a gente diz filho, por detrás de um filho sempre tem o quê? Um pai e uma mãe. Não é? Então, eu sou filho de Deus, eu olho para trás e digo, será que meu pai e minha mãe, que é Deus, está cuidando de mim, está olhando por mim, está me orientando? Bom, ótimo. Mas quando eu digo homem, Deus, ou ser humano, Deus, eu estou dizendo que eu saio dessa posição de filho e assumo a posição de pai e mãe, de cuidador. Então, quando a gente se tornou, quem é pai e mãe sabe disso, né? Quando a gente sai daquela função de filho, são os filhos que vêm buscar para a gente sempre orientação, não é? Ô pai, como é que eu faço isso? Mãe, como é que eu faço aquilo? Pai, como é que eu me viro? Então, você virar pai, você vira o cuidador. Você vira mãe, você está cuidadora. Então, o homem Deus, o ser humano Deus, é aquele ser, aquela pessoa que deixou aquele grande egocentrismo de dizer tudo tem que girar ao redor de mim mesmo e pensa da seguinte forma: a partir de agora eu me torno o cuidador, o provedor. E aí de todas as coisas do céu e da terra. Isso é para nós a ideia do ser humano Deus, daquele que não é que ele vai se empoderar nesse sentido de ter superpoderes, mas sim aquele que vai ter o olhar para com todos os seres, animados, inanimados, seres humanos, microscópicos, minerais, todos os seres que compõem este planeta, nós vamos passar a cuidar como os nossos filhos. Não é à toa que os índios guaranis, eles diziam o seguinte: nossos ancestrais são os minerais, os vegetais, os animais e depois os nossos avós, bisavós e pais. Ou seja, eles já sabiam que para que a gente se manifestasse nesse lugar aqui, nós necessitamos de todas as coisas que nós temos à nossa disposição. Termino aqui dizendo que a Seichonoye sempre está avante do seu tempo. Ontem, num programa Matéria de Capa, da TV Cultura, cientistas conseguiram agora desenvolver uma programação, um programa capaz de entender a linguagem das células. As células se comunicam entre si. O professor Ito Miyazaki gosta muito desse tema, né, professor? Ele sempre lembra o livro A Verdade e a Saúde, né, professor? Hoje, os cientistas conseguiram chegar, viu, professor, nessa questão. Eles já conseguem entender a comunicação entre as células, o que elas falam uma com as outras, como elas se comunicam, inclusive para poder se organizar dentro do corpo humano. O professor Masaru Taniguchi já tinha escrito isso há quantos anos atrás. Por isso que a gente tem muito orgulho
de estar na Seitonoye, não por dizer que nós somos únicos, porque nós somos mais um dentre todas as demais religiões que existem no mundo, mas, de qualquer forma, cada um de nós aqui tem uma grande contribuição a fazer, não só para o Estado de São Paulo, mas também para todo o Brasil e para a humanidade. Termino aqui agradecendo muito o carinho de todos vocês. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Preletor José Adalto, preletor de Meia-Hora. Muito obrigado. Obrigado. Para conduzir a oração pela paz mundial, convidamos o preletor José Adalto de Oliveira. Muito obrigado. Queiram todos, por favor, assumir a posição de oração. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Todos juntos agora. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado. Fim da oração. Muito obrigado. Convidamos para as palavras de encerramento o excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Nakashima. Bom, eu iria falar dali mesmo, mas eu me senti à vontade de vir até aqui. Quero parabenizar a todos da Seitonoye pelos 90 anos, né? 91, pela contagem japonesa. Fabiana, o seu testemunho aqui, as suas palavras, me trouxe uma esperança, me trouxe algo que eu realmente me emocionei, me vi em grande parte, né, do momento da sua vida. Eu também passei por muitas situações equivalentes e me vejo na obrigação e me vejo novamente convocado a participar novamente da Seitonoye. Porque todas as vezes que eu estive nas reuniões lá na Seitonoye de Guarulhos, é porque eu era levado e conduzido pela minha irmã, pela Mércia. Ela sim participava, ela sim frequentava, né? E até hoje, em casa, nós recebemos o calendário que fica pendurado e que a minha mãe, a minha avó, todos os dias vira e lê aquela... E está lá, na cozinha de casa. E esse ano, novamente, nós já recebemos, está lá. E eu me sinto... Nossa, eu saio daqui, dessa nossa reunião, dessa nossa celebração, um outro homem, um ser renovado. E eu gostaria muito de parabenizá-lo e agradecer por ter feito parte, hoje, nesse momento tão especial da Seitonoye. E mais especial foi para mim estar aqui hoje. Muito obrigado. Queira levantar-se, por favor, e vamos entoar o hino sagrado, Marcha da Missão.
Seu ensinamento nós seguiremos, dedicando-nos à caridade. Dedicando-nos à caridade. Somente os que vivem Para esta lição, conhecem o prazer que nós recebemos. A fé fortificando, levantemos, purificando a alma avante, purificando a alma avante. Neste momento, damos por encerrado o dia da Seichonoye na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradecemos aqueles que comporam a mesa, deputado estadual Márcio Nakashima, preletor da sede internacional Junji Miyaura, preletor em grau master José Adalto de Oliveira, e preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Agradecemos também a presença de todos vocês nesse dia tão especial. Muito obrigado. Atenção, gostaria de dar apenas um aviso aos participantes que vieram com o ônibus da sede central.